6h37. Muito boa tarde para você que está ligando aqui agora na Rádio Guarujá. Está no ar o Conexão da Tarde. E vamos tratar de um assunto que o movimento no comércio e a produtividade das indústrias foram afetados e os empresários já calculam prejuízos que podem chegar a 80%. Para falar sobre o assunto, eu já tenho o presidente da AENFLO e CDL de São José, Marcos Souza, para falar um pouquinho sobre essa situação. Muito boa tarde, presidente. Obrigado por atender a Rádio Guarujá. Como vai? Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da rádio. É uma satisfação falar com você. Presidente, obviamente, além do medo, prejuízos também são somados à questão dos atentados, né? Os empresários aí, a indústria, eles já têm algum dado sobre esses prejuízos? Olha, nós temos conversado com vários empresários, tanto na área do comércio quanto na área de serviços, de indústrias, e os prejuízos realmente são grandes. No comércio, que são empresas geralmente de porte menor, e que estão diretamente ligadas ao público, né? Esse prejuízo é grande, empresários nos relatam prejuízo de até 80% no faturamento do dia, não só em função do público que acaba evadindo, acaba não frequentando o comércio, mas também em função dos colaboradores que ou não vêm trabalhar ou chegam atrasados, precisam sair cedo em função da falta do transporte, em função da insegurança, o trabalho não rende em função de todo o ambiente que está em torno disso, né? Porque não é preocupação só consigo, é a preocupação com seus familiares, com seus filhos que estão indo para a escola. Então é um ambiente que nós temos percebido que a sociedade está em pânico. Não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. Apesar das ações ostensivas que a Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito, é um problema recorrente, nós já tivemos outros ataques semelhantes, e isso tem deixado realmente grandes prejuízos na região, já que isso também tem repercutido a nível nacional. Então é uma situação preocupante, e perdas, como eu disse a você, tanto ao comércio quanto serviços e indústrias aqui na região da Grande Florianópolis, são realmente incalculáveis. Pois é, presidente, você tratou de um assunto importante, que esse ambiente de intimidação, praticamente o empresário, ele é obrigado a fechar as portas, fica um ambiente completamente atípico de um dia normal, de uma rotina normal do dia a dia do cidadão catarinense, né? Exatamente, você tem o seu direito de ir e vir cerceado, que é um dos direitos mais básicos que existem, né? E isso afeta, como eu disse, o próprio empresário, que antes de ser empresário ele é um cidadão, afeta os seus colaboradores, afeta o seu público, o seu consumidor. Então é realmente uma situação lamentável. A nossa expectativa é que os poderes constituídos consigam tomar providências não só para sufocar essas ações que nós estamos sofrendo, mas principalmente para evitar que isso se torne um calendário, se torne uma ação recorrente. Nós já sofremos aí no ano todo com inúmeros outros calendários, que são a greve dos ônibus, a greve dos bancos, enfim. E isso a sociedade perde, né? Não é a classe empresarial, é a sociedade toda que perde. Então nós precisamos de ações efetivas para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor. Nós estamos aí às vésperas de um pleito eleitoral importantíssimo, né? E não sabemos se o povo agora vai se motivar a votar para fazer alguma mudança, e nem estou falando aqui de questões partidárias, mas ele vai ficar ainda mais pressionado a nem ir votar, né, por não acreditar nessas mudanças. Então é uma situação sem precedentes, né, da história recente, e preocupante, tanto para a classe empresarial quanto para a sociedade. Pois é, nós temos a informação que no Nordeste, no Maranhão, em São Luís, no Maranhão, mais de 17 municípios vão contar com a ajuda das Forças Armadas para a segurança no dia da eleição. Será que chegaremos a esse ponto, presidente? Olha, eu acredito que dentro do planejamento que o governo do estado precisa fazer para esse momento, se ele tiver que lançar mão dessa estrutura das Forças Armadas ou da própria Força de Segurança Nacional, que seja feito. O que nós precisamos é fornecer segurança à sociedade, segurança à classe empresarial, segurança aos trabalhadores do transporte público que estão sendo aí afetados diretamente com esses problemas, né? É um absurdo os últimos relatos que nós acompanhamos de marginais que invadiram ônibus e proibiram a saída do motorista e do cobrador para poder atear fogo no ônibus. Eles tiveram que quebrar vidro para sair. Isso é um completo absurdo.
Né? O que nós esperamos, volto a dizer a você, é que as forças de segurança tenham uma ação efetiva, né? E fica claro, é público e notório que tem muita coisa errada. Por mais que se faça investimento, por mais que o governo anuncie investimento em número de efetivo, em equipamentos, o reflexo é esse. A sociedade intimidada pela criminalidade, refém, né, na sua casa, no seu comércio, cerceada no seu direito mais básico de ir e vir, está errado. É preciso fazer alguma coisa. Eu não sou especialista em segurança pública, mas a sociedade está clamando por uma solução urgente. E a sociedade está, volto a dizer a você também, acuada, apavorada, né, e nós precisamos dar uma resposta. Né? Isso é que é importante. Presidente Marcos Souza, na minha análise, eu não sei se estou equivocado, mas a Polícia Militar, ela faz a sua parte. Qual o seu posicionamento em relação à polícia? Não, a Polícia Militar, assim como a Polícia Civil, elas têm o nosso, enquanto corporação, elas têm o nosso respeito, têm a nossa admiração. Eu tenho um relacionamento, enquanto dirigente empresarial, enquanto cidadão, eu tenho um relacionamento muito próximo com a Polícia Militar. Tem bons amigos lá, temos um bom relacionamento aqui com o 7º Batalhão, que está na nossa área da ENF-CDL de São José. Mas o que nós estamos falando é muito mais acima da própria ação da polícia. É planejamento, é mais investimento, é mais efetivo, é mais equipamento. Nos últimos 10 anos, apesar de todos os números anunciados, nós temos hoje menos policiais do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então é preciso equipar melhor, é preciso trabalhar com uma inteligência policial melhor, é preciso tratar do sistema prisional de uma forma mais efetiva, que tenha um resultado mais amplo. Agora, essa transferência, essa tentativa recente de transferência do Cadeião do Estreito para São José, sem um planejamento mais amplo, a sociedade reagiu. Quem quer um presídio do lado da sua casa? Quem quer um lixão do lado da sua casa? Ninguém quer, mas algum lugar isso vai ter que ser construído. Então falta planejamento, falta uma atenção mais específica do governo para que a gente tenha uma política de Estado e não uma política de poder. Até porque ontem me pareceu o seguinte, né, o trabalhador proibido de trabalhar, o estudante proibido de estudar, e me pareceu que fica reservado o direito do bandido se manifestar, não, presidente? E a história se repete novamente, parece que é o direito guardado do bandido se manifestar. Sem dúvida. Digo a você, a gente acompanha serviços no bairro, a gente acompanha os ônibus circulando em horário comercial com uma viatura atrás, com o giroflex ligado. Tudo bem, é uma ação emergente para resolver, para intimidar a criminalidade, mas é um absurdo. Você há de convir comigo que é um absurdo. Né? O que nós precisamos é de um serviço de inteligência que possa prever isso, que possa, os presídios possa lacrar essas unidades para que elas não tenham comunicação externa, né? Bloqueadores, enfim. Eu estou nem falando aqui na devolução do criminoso ao convívio da sociedade, porque daí a gente vai para um debate muito mais amplo, né? Mas o que é público hoje, as pessoas estão percebendo, é que nós temos uma segurança pública que precisa de uma mudança urgente. Caso contrário, a tendência é que esse tipo de ação se torne recorrente e você pode perceber cada vez mais organizada e cada vez mais forte. Isso realmente nos chama a atenção e nos deixa preocupados com o futuro. Esperando que seja lá quem ganhe esse próximo pleito possa fazer um trabalho de modo a evitar esses novos ataques e realmente botar a criminalidade no seu lugar. Muito bem. Presidente da ENF-CDL de São José, Marcos Souza. Presidente, algo a mais que o senhor gostaria de deixar para o ouvinte da Rádio Guarujá? Deixar um recado, né? Nós temos aí agora o próximo domingo, dia importantíssimo, que é o pleito eleitoral. Pense nessa situação toda, faça a sua escolha com consciência. Participe do processo, não adianta você anular o seu voto, não adianta você votar em branco, não adianta você não ir votar, participe do processo. Acho que todo cidadão deve fazer a sua parte, fazer a sua escolha de uma forma decente, e mais do que, independente de quem ganhar, seja vereador, seja governador, seja o próprio presidente da República, cobre, participe da sua comunidade, participe da associação empresarial, enfim. Nós, enquanto cidadãos, precisamos nos movimentar. O que nós estamos vivendo hoje é reflexo da nossa inércia. Nós precisamos agir. Nós estamos no controle, não quem está lá no poder. Nós precisamos definir isso. Então esse é o recado. Aproveitem esse momento agora que é um ato